Olá, meus amigos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual é o horário que você vai estar nos assistindo, mas estamos chegando aí na casa de cada um de vocês e através do nosso culto de hoje e chamando vocês bem-vindos então para esse momento de encontro, esse momento de comunhão que nós temos aí nesse final de semana. Deus abençoe então para nós esse momento de convívio que vamos ter agora, que possa ser um momento também de encontro para nós conosco mesmos, com a palavra de Deus, também com o perdão que Deus oferece a cada um de nós. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre uma troca, de repente importante, necessária, né, sobre as nossas cargas. Como que podemos fazer as trocas das cargas que nós trazemos e de que recebemos aí no dia a dia da nossa vida? Baseado no texto lá do Evangelho de Mateus, que a gente vai compartilhar então durante o culto de hoje. Sejam todos bem-vindos para esse momento, Deus abençoe a todos nós. Nós vamos então, primeira parte do nosso culto, ao momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos hoje de nos encontrarmos contigo mais uma vez através do nosso culto, da nossa adoração e do nosso louvor. Trazemos a Ti o nosso pedido de perdão por todos os nossos pecados. Sabemos que muitas vezes nossos pensamentos, palavras e atitudes não estão de acordo com a Tua santa vontade. Por isso trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e o pedido de perdão. Cremos firmemente que através de Jesus Cristo conseguimos esse perdão gratuitamente. Pedimos a Deus que da mesma forma que nós recebemos de Ti o perdão, tenhamos também disposição de compartilhar o perdão com as pessoas que nos ofendem. Ajuda-nos, através do poder do Espírito Santo, a vivenciarmos esta fé. Em nome de Cristo, nosso suficiente Salvador, nós pedimos e agradecemos. Amém. A leitura, então, do Salmo do dia de hoje, que nós encontramos no capítulo 145 do nosso livro de Salmos. É um hino de louvor, uma canção do rei Davi. A palavra de Deus aqui, ela diz o seguinte para nós: Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a Tua grandeza e sempre serei grato a Ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. Ó Senhor Deus, Tu és grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a Sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará à seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os Teus atos poderosos. Eles falarão da Tua glória e da Tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos Teus atos poderosos, e eu anunciarei a Tua grandeza. Falarão da Tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da Tua fidelidade. Ó Senhor, Tu és bom e cheio de compaixão. Tu demoras a ficar irado e tens sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a Ti. Todos falarão da glória do Teu reino e contarão a respeito do Teu poder. Para que todos os povos conheçam os Teus atos poderosos e a grandeza e a glória do Teu reino. O Teu reino é eterno, e Tu és Rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldades e levanta aqueles que caem. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus
e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, para sempre acreditando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Vamos então agora ao texto da epístola, que é a epístola de hoje. Nós encontramos no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 14, essa palavra que também servirá de base e orientação para a nossa reflexão logo a seguir. Então, aqui nós temos no capítulo 7, versículo 14, a luta interior que Paulo escreve. Ele diz o seguinte: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso que de fato já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero, esse é que faço. Mas, se faço o que não quero,
Já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei o que acontece comigo. É isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Esse é o texto da epístola de hoje. Seguimos então agora compartilhando o Evangelho desse final de semana, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, sobre o qual também nós vamos ampliar um pouco a reflexão. Trata-se de um convite de Jesus. Então, 11, 25 até o versículo 30. Diz assim então a palavra. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Essa então é a palavra do Evangelho de hoje. Vamos então ampliar um pouco a nossa reflexão aí sobre esse texto. Troca de carga podia ser o nosso pensamento, assim. É uma proposta, né, que Jesus está fazendo dentro desse texto do Evangelho. Essa era uma cena que eu gostaria de poder mostrar para vocês, poder ilustrar para vocês como acontece, mas eu não consigo. Não, é uma coisa que não dá para mostrar, é uma coisa que só é possível sentir. E aí o que eu quero convidar vocês então é nós refletirmos sobre isso, sobre essa troca. A troca que acontece quando nós nos aproximamos de Deus. É disso que Jesus está falando. Por exemplo, quando nós nos aproximamos de Deus no nosso altar, quando estamos aqui na igreja. Quando nós nos aproximamos de Deus através das nossas orações, quando estamos em casa. Quando nós nos aproximamos de Deus no momento da nossa comunhão, aqui na Santa Ceia, ou da nossa meditação, ou do nosso louvor, dos hinos que cantamos, nesses momentos em que nós nos aproximamos de Deus, em que nós nos entregamos a essa intimidade com Deus, acontece a troca de carga da qual Jesus está falando. Nossas cargas pesadas podem ser deixadas aí, na presença desse Deus que nos acolhe. E Jesus então ele vem e diz para nós assim: os deveres ou as cargas que eu exijo de vocês, elas são fáceis e são leves. A troca que ele propõe é uma troca interessante, de pesadas cargas por leves fardos, leves cargas. As nossas cargas elas são de fato pesadas, muito pesadas. Nós temos aí algo que sempre está pesando muito sobre nossa natureza, sobre nossos pensamentos, sobre a nossa humanidade. As cargas do pecado, elas são muito pesadas. O pecado, ele desencadeia processos sobre toda a humanidade e causa esse peso das cargas que nós muitas vezes não conseguimos levar. Quando eu falo em pecado, é importante nós termos uma compreensão agora, uma compreensão comum.
Nós entendemos o pecado em duas dimensões. Uma, o pecado como ato moral, aquilo que você faz de errado concreto. E o pecado como uma condição existencial, que é o que afeta todos nós, independente de um ato, é uma condição. E quando falamos da consequência do pecado, nós não podemos associar simplesmente tudo a um ato moral, porque nem tudo vai ser consequência de um ato moral. Muitas das nossas cargas, elas são consequência da nossa condição existencial, nem sempre relacionadas a um ato cometido. Nós temos essa ideia, né? Quando a gente muitas vezes sofre alguma coisa na vida da gente, ou sente o peso de uma carga na vida da gente, a gente logo vem com a pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Essa é uma pergunta que a gente acaba trazendo. A gente está à procura do ato moral. O que é que eu fiz para merecer isso? Essa é a busca do ato moral. A gente quer saber, quer identificar, para quem sabe pedir perdão por aquilo, ou entender melhor aquilo que está acontecendo. Mas nem sempre vai ser por causa de uma coisa que a gente tenha feito que a gente vai sentir uma sensação de peso. Muitas vezes vai ser por causa da nossa condição existencial. Por sermos pecadores, muitas coisas parecerão pesadas. Sofreremos as consequências, sim, dos nossos atos morais, mas sofreremos o peso da carga do pecado como uma condição existencial. E em nenhuma situação é saudável nós associarmos as coisas tudo a ato moral, porque aí nós vamos entrar numa corrente de pensamento que não é muito saudável, aquela, por exemplo, que diz: aqui se faz, aqui se paga, né? Essa é uma ideia que não é bem coerente com o pensamento bíblico, porque nós acreditamos no perdão. Então não é que aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz e aqui se ganha perdão. Dos atos morais, nós não precisamos ter medo de ter que pagar por eles, porque nós temos o perdão. Nós vivemos diante de um Deus amoroso e perdoador. E sempre que nós sentirmos o peso de um ato moral, nós podemos trazer esse ato moral falho na presença de Deus e pedir o perdão. E o nosso Deus nos chama. E é exatamente isso que esse texto do Evangelho hoje está dizendo para nós. Quando Jesus Cristo ele nos chama para aliviar as nossas cargas, para aliviar as cargas da nossa condição existencial e para aliviar as cargas dos nossos atos morais. Os pesos que carregamos, eles são consequências de sermos pecadores. Vamos pensar em algumas situações específicas, talvez para clarear um pouco isso que eu estou querendo trazer para vocês, para nós refletirmos. Por exemplo, nossas doenças. Nossas doenças, elas são resultados das nossas imperfeições. Nós adoecemos porque não somos santos, porque não somos perfeitos. Por conta da nossa condição existencial de pecadores, nós vamos ter doenças. São as marcas da humanidade. Doença é marca da humanidade. Mas não é conveniente a gente adotar o pensamento de que uma doença tem que ver com um tipo de pecado cometido. Não é assim que funciona, não é esse o cálculo que se faz. Mas em todos os casos é importante a gente saber que quando lidamos com doenças, estamos lidando com alguma coisa que é resultado dessa condição existencial. E pode ser muito pesado lidar com doenças. E aí o convite que Jesus faz é: tragam o peso da doença de vocês para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Podemos falar dos nossos medos, por exemplo. Os nossos medos resultam da nossa condição humana também, de pecadores. Fazemos coisas erradas e depois sentimos medo. Medos pesam muito, muito sobre nós. Medos se transformam em culpas e culpas são pesadas e a gente sente isso na vida da gente muitas vezes. Falamos também das nossas tristezas, que surgem por conta das coisas que não funcionam na vida da gente. Quando não funciona, causa tristeza, e não funciona por causa do pecado. Nós encontramos muitas vezes no nosso cenário pessoas agressivas, pessoas traidoras, pessoas violentas, pessoas falsas, pessoas infiéis que geram tristezas e são assim por causa do pecado e promovem tristezas na vida da gente que pesam na vida da gente. Tristezas são pesadas. Temos as nossas dores também. São dores físicas por conta de doenças muitas vezes.
Ou, pior às vezes, doenças emocionais, que são por conta dos erros que a gente sofre ou que a gente promove muitas vezes na vida das pessoas. As dores emocionais causadas por falta de carinho, por falta de compreensão, de acolhimento, por indiferenças, por descasos, por insensibilidade, por humilhações ou por autoritarismos, são pesadas, são doenças, são falhas humanas que causam muitas vezes peso na vida de cada um de nós e afeta a nossa estabilidade emocional. São dores que pesam. Pois é, e aí nós vamos encontrar muitas outras coisas que podem ser pesadas para serem levadas. Injustiças, desrespeito, desamor, violência, ofensas, discriminações, soberbas, arrogâncias e tantas outras coisas que estão aí dentro deste mundo por conta do pecado. Coisas que pesam e se constituem cargas sobre nós. Nossas cargas causam efeitos. As cargas pesadas, elas causam efeitos destrutivos, muitas vezes na nossa caminhada. Consomem as nossas forças, muitas vezes essas cargas, tiram o brilho de viver, causam muitas vezes irritações, promovem frustrações, destroem a nossa autoestima, prejudicam as nossas relações interpessoais. Nossas cargas aumentam. Aumentam quando nós perdemos o nosso emprego, é pesado de levar esse fardo. Quando nós não recebemos os nossos salários, fica mais pesado. Quando os amigos se afastam de nós, nos abandonam, quando os filhos se revoltam, quando os pais não nos compreendem, quando fracassamos nos estudos, cargas e mais cargas. E isso consome a vida da gente. E aí, nesse cenário, para essas pessoas que estão assim, cansadas e sobrecarregadas, hoje surge uma palavra de Jesus. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Esse é o convite amoroso do Evangelho. E Jesus tem uma proposta: tragam as cargas. E ele diz para nós no finalzinho do Evangelho: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. É uma troca de carga que está sendo proposta aqui. A troca é esta: aprendam de mim, ele diz, aprendam de mim e sejam meus seguidores. Sou bondoso e tenho um coração humilde. Aí começa a troca. Seja qual for a nossa carga, a ideia é trocar a carga por essas características de Jesus, que diz: eu sou bondoso e humilde. Trocar a nossa carga por bondade e humildade. Essa é a carga leve que Jesus propõe para nós carregarmos. E essa é a ideia que Jesus oferece para nós no dia de hoje. Isso, Jesus diz no início do Evangelho, isso foi escondido dos sábios e dos instruídos. Por que Jesus fala isso? Porque isso pertence aos simples e humildes. Somente os simples de coração e de alma, os mais puros de coração e de alma e humildes, é que se dispõem a fazer essa troca e que vem nessa simplicidade e humildade. Jesus é assim, Ele convida-nos a nos entregarmos a Ele como um ato de humildade e de simplicidade. Trazer as nossas cargas aos pés da cruz de Jesus e fazer ali a troca. A bondade de Jesus nos acolhe, independente do estado que chegarmos, independente como estivermos, sempre seremos acolhidos. E Ele trata de tudo o que diz respeito aos nossos pecados e à nossa condição existencial. Ele conhece o poder do pecado, Ele conhece os efeitos do pecado, Ele sabe o que está acontecendo conosco e por isso Ele se dispõe a cuidar de cada um de nós. Essa entrega, ela é um ato pessoal, é um ato individual, é um ato de fé, é um resultado de confiança que nós temos em Jesus Cristo. É uma consequência da nossa espiritualidade centrada em Jesus Cristo,
centrada em Deus. Venham a mim e troquem as suas cargas. Precisamos então carregar outros, fazer a troca, carregar outros fardos que são mais leves. São os fardos do Evangelho. Por exemplo, a disposição para o perdão, essa é uma outra carga, mas é mais leve. A disponibilidade para a paciência, a boa vontade para a tolerância, para o amor de Deus, o amor ao próximo, a determinação de fazer novos caminhos com a presença e ajuda de Deus, o Espírito Santo. E aí, todos nós estamos habilitados pelo poder do Espírito Santo a fazermos esses novos caminhos. Esses fardos leves, que são os fardos do Evangelho, eles são os fardos que nos permitem andarmos e termos energias sobrando. A sobra de energia para carregar um fardo leve gerará em nós felicidade. Seremos mais felizes, teremos mais espaço para cultivar alegrias, teremos mais energias para novas conquistas, construiremos a nossa felicidade, teremos uma vida iluminada pela energia que sobra por carregarmos fardos leves. Conseguiremos ser mais solidários, ajudando uns aos outros a carregar os seus próprios fardos. Seremos luz que brilha para inspirar outros a brilharem também. E viveremos na presença de Deus em confiança. Então o convite que eu trago para vocês hoje é de nós fazermos essa troca. Fazemos a troca das cargas, hoje e diariamente. Que a nossa troca ela seja o pão nosso de cada dia. Que possamos sempre nos alimentar na presença desse Deus e Pai e sermos nutridos com a força dele para carregarmos os fardos que são mais leves que ele nos traz. E assim nós seremos mais plenos e certamente nós seremos mais felizes. Então, vamos chegar à presença de Jesus e vamos aceitar o convite dele. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu os aliviarei. Que Deus abençoe que cada um de nós possa fazer essas trocas diariamente e possamos assim, na presença de Deus, encontrar o significado e sentido para o nosso viver de uma forma mais plena. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que levam Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar.
este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Vamos então agora, lembrando na nossa oração final agora, os aniversariantes aí, os últimos que nós temos aí no mês de junho, e já iniciamos então também o mês de julho. Nós vamos lá no dia 24 de junho e vamos encontrar o Adriano Pospisil da Silva, celebrando mais um aniversário. Vamos no dia 27 encontrar o Vinícius Pospisil Weber, no dia 28 a Gabriela Becker Zell, no dia 29 a Andressa Lindol, no dia 30 o Alessandro Rodrigues, no dia 1º a Anita Araújo, no dia 2 nós temos o Ronaldo, o Luiz Fernandes, a Maria Júlia Albrecht e o Clóvis Madri da Silva. No dia 4 nós tivemos a Rosângela Lindres, e no dia 5 nós vamos ter a dona Irene Ladevik e o Bruno Silva. Esses são os nossos aniversariantes, então, dessa última semana. Por vocês, nós queremos trazer o nosso momento de oração também, pedindo as bênçãos de Deus. Nós também queremos lembrar, já nos últimos cultos, nós estivemos falando também de uma pessoa que é amiga nossa da família, a Natália Nuevo, que está passando por um momento bem difícil na sua caminhada, no tratamento de um câncer, pedindo que Deus também fortaleça a ela a esperança e a certeza de ser cuidada por esse Deus amoroso que nós falamos há pouco na mensagem, que nos chama a entregar a Ele as nossas cargas. Então, por ti, Natália, nós estamos também pedindo a Deus nesse momento. E por todos os demais que porventura estejam também passando por momentos difíceis e críticos, sintam-se envolvidos também nesse momento de oração, sintam-se atendidos também nesse momento de oração, e encontrados por Deus que sempre nos chama e nos recebe. Então vamos aí ao nosso momento de oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós trazemos a Ti a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, pelo Teu cuidado amoroso nas nossas vidas, por teres sempre chamado a cada um de nós a nos aproximarmos de Ti, trazendo as nossas pesadas cargas à Tua presença. Te agradecemos porque Tu és sempre receptivo para cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. Porque Tu és um Deus de amor que acolhe a cada um de nós, que nos chama para perto de Ti, para nos tornar melhores, para nos fazer melhores. E para tornar melhor também a nossa caminhada, a nossa vida, mais segura na Tua presença. Te agradecemos muito, a Deus, por termos esse endereço seguro
da Tua graça, do Teu amor e do Teu cuidado em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que amorosamente Tu cuides de todas as necessidades de todos aqueles que passam por momentos mais difíceis agora, que têm as suas cargas mais pesadas agora. Sejam quais forem os motivos que as pessoas têm que aumentam os seus sofrimentos, as suas dores, os seus medos, que todos possam chegar a Ti com confiança e deixar aos pés da cruz de Teu Filho as suas pesadas cargas, e assim serem confortados no Teu abraço amoroso de Pai. Pedimos a Deus que Tu multipliques as forças das pessoas que estão doentes, que dê sabedoria aos médicos para que possam atender às doenças e às necessidades específicas de cada um. Também Te agradecemos, a Deus, pelas bênçãos na vida dos aniversariantes, que mencionamos há pouco. Que o Teu olhar alcance a cada um na sua caminhada e que todos possam, com a Tua ajuda e com a Tua proteção, encontrar felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Concede a Tua paz, a Tua bênção e o Teu amor sobre todos nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Amém.